Esta exposição Entrevendo, de Cildo Meirelles, no Sesc Pompeia. E este aqui é o trabalho Missão Missões, Como Construir Catedrais. É uma obra que foi concebida em 87. Essa aqui é uma versão de 2019, uma versão feita para esta exposição. Bom, esse é um desses trabalhos do Cildo que a gente pode abordar sobre diversos aspectos. Assim, eu queria começar talvez olhando para a constituição dele, né, do que ele é feito. E aqui tem 3 elementos, né, que são elementos imediatamente reconhecíveis, né, são matérias que qualquer pessoa que entrar aqui nessa exposição vai conseguir reconhecer, né. É um chão de moedas, né, que está aqui preso por essa estrutura de concreto, uma coluna de hóstias e um teto de ossos. Assim. De alguma forma, o Cildo coloca esses 3 elementos como uma equação. Uma equação que diz respeito à nossa história, que diz respeito ao nosso passado colonial, né, o nosso presente colonial. E basicamente ele está tratando da expoliação de riquezas, claramente simbolizada pelas moedas, né, pelo dinheiro em real, moeda corrente. A Torre de Hóstias, né, que fala um pouco desse modo de exploração, de expoliação pela fé. Né? E o resultado dessa equação seria, então, o genocídio e a morte, que está aqui representado por esses ossos. Né? O subtítulo também nos fala de um processo, de um momento específico da nossa história, como construir catedrais, né? Missão, missões. Ele está, de alguma maneira, nos dizendo que isso aqui é uma catedral, né? Esse templo religioso, essa arquitetura usada, de alguma medida, para o apagamento de culturas, né? Esse projeto usado para justificar a expoliação de riquezas, a invasão de territórios, o genocídio de povos, né? Então, de que maneira a gente pode pensar nessa estrutura, nesse abrigo, nessa arquitetura, como parte de nossa história, de uma história de apagamento, uma história de expoliação, uma história de morte, assim. Eu acho que o título também, né, Missão Missões, nos coloca diretamente nesse projeto de adentramento do território, né, as missões que acontecem no período colonial, né, esse projeto de ir desbravando, essa ideia de desbravar territórios não ocupados ou ocupados por povos primitivos, enfim, todas essas narrativas que foram forjadas para justificar o apagamento, né, dos povos originários, dos povos indígenas, colocando a colonização, a catequização desses povos como uma ferramenta de progresso, quando era, na verdade, uma ferramenta de apagamento, né, de homogeneização de pensamento, né, de submissão. E eu acho que, enfim, todos esses processos que estão colocados e revelados num trabalho como esse nos fazem pensar em que medida, né, esses processos ainda reverberam hoje em dia, né? Em que medida a gente continua repetindo, né, os apagamentos, em que medida os corpos dissidentes ainda estão invisíveis, né? Em que medida é preciso, de alguma maneira, promover uma reparação histórica de todos esses processos.